Boa tarde a todos. Vamos iniciar os trabalhos de mais uma reunião do Grupo de Trabalhos das Pessoas com Deficiência, que é um grupo de trabalho criado no âmbito da Comissão de Trabalho e da Primeira Comissão, e sendo que no prosseguimento dos nossos trabalhos normais, hoje temos aqui em audição a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, sendo que vai estar a acompanhar-nos por videoconferência. Por força das circunstâncias que atualmente vivemos, não é possível a reunião presencial e, portanto, falaremos desta forma. Tanto quanto seja, já estarão presentes o engenheiro Alexandre Silva, que é o presidente, bem como a doutora Susana Mata, que é pró-diretora. Portanto, desde já aproveito para vos saudar, dar as boas-vindas a esta Assembleia e dar-vos nota também que, nos termos das tabelas em vigor na Assembleia da República, dispõe de 10 minutos iniciais para nos trazerem as problemáticas que entenderem e, portanto, para uma exposição inicial, seguir-se-ão 5 minutos de intervenção por parte dos grupos parlamentares. Findo essa intervenção dos grupos parlamentares, ser-vos-á novamente concedida a palavra para uma resposta novamente de 10 minutos, sendo que tudo aquilo que possam não ter conseguido responder na primeira parte ou que pretendam ainda acrescentar, depois na segunda terão essa oportunidade. Também, desde já, vos dou nota que vos vou solicitar e apelar ao esforço para que estes tempos sejam respeitados, porque hoje é um dia muito complicado na Assembleia da República e às 15 horas há novas reuniões e esta reunião teremos que terminá-la até lá e, portanto, dando-vos as boas-vindas, desde já, agradecer-vos a presença, Sr. Engenheiro Alexandre Silva e doutora Susana Mata. Têm 10 minutos para intervir, falam na ordem que entenderem, se pretenderem repartir a intervenção, portanto, isso deixa ao vosso critério e, portanto, faz favor, tenha a palavra. Não o estamos a ouvir, por favor, tente ligar o som. Agora penso que sim. Já está. Agora já estou a ouvir. Obrigada. Em nome do SPEM, eu gostaria de vos agradecer esta oportunidade e daria desde já a palavra à minha colega a engenheira Susana Mata. Nós somos os dois engenheiros e temos os dois esclerose múltipla. Vejam lá. Desculpa, a informação que tinha aqui era a doutora Susana, portanto eu peço desculpa por isso. Susana. É indiferente. Obrigada, Alexandre. Agradecer em meu nome e em nome da SPEM o convite para podermos participar neste grupo de trabalho. Senhora Engenheira, não tem a câmara ligada, estamos apenas a ver o engenheiro Alexandre Silva, portanto, até por uma questão de registro dos nossos trabalhos, seria de total utilidade que tentasse ligar a câmara para a conseguirmos visualizar. Eu penso que agora sim estamos a vê-la. Estava aqui com um problema. Ok, peço desculpa. Recomeçando, estava a agradecer o convite, cumprimentar a senhora coordenadora e os restantes elementos dos grupos parlamentares, a que hoje temos a honra de nos dirigir. Portanto, eu estou aqui hoje, como o Alexandre já referiu, em representação como pró-diretora, mas também como coordenadora da delegação de Beja da SPEM. Portanto, temos delegações regionais, Beja é uma delas. Mas estou aqui, igualmente, como pessoa com esclerose múltipla. Logo, em sequência disso, como pessoa com deficiência. Portanto, eu tenho esclerose múltipla há 16 anos e ao longo deste tempo tenho vindo a acumular deficiências com progressão da doença. A SPEM, de acordo com os seus estatutos, representa as pessoas com esclerose múltipla e as pessoas que com elas convivem. Esta referência é muito importante porque todos os nossos esforços e todos os nossos apoios estendem-se às famílias. Nós entendemos que socialmente, quando uma pessoa tem uma patologia desta natureza, toda a família acaba por ser inevitavelmente afetada e podemos dizer que toda a família acaba por ficar doente, digamos assim. Eu vou-me focar muito particularmente neste momento na esclerose múltipla diagnosticada numa idade muito jovem. Isto para mostrar que se a pessoa for diagnosticada
à volta dos 20, 30 anos, que é a média de diagnóstico conhecido, embora muitas vezes seja em idade pediátrica, essa pessoa irá ter a vida inteira condicionada cada vez mais por uma situação degenerativa e que até agora não há forma de a reverter. É verdade que as terapêuticas médicas evoluíram bastante ao longo dos anos e minimizaram a progressão acelerada da doença que era conhecida. No entanto, o que se verifica e o que se começa a exigir de há uns anos para cá é que a sociedade evolua no mesmo sentido. Que o conceito passa a ser da pessoa doente com a doença enquanto pessoa social e não apenas como um caso clínico. Isto porque esse jovem de que falei, diagnosticado hoje com esta doença, irá ter um percurso de vida escolar, laboral, social, quase certamente sem as mesmas oportunidades que outra pessoa da mesma idade ou da mesma geração. Pode até ter apoios médicos, apoios clínicos. Felizmente em Portugal não é essa questão de termos as terapêuticas, não muitas vezes da forma como gostaríamos ou como seria desejável, mas as terapêuticas existem, mas depois a sociedade não nos dá condições a todos para as acedermos a elas da mesma forma. Isto leva-nos a perceber que temos barreiras, e a primeira barreira que se interpõe aqui é a falta de informação, ou muitas vezes a informação deficiente. As medidas existem, a legislação existe, os apoios existem, mas muitas vezes existem no papel. Existem em determinada entidade, em determinado serviço, mas a população-alvo que precisa delas de facto não tem conhecimento. E esta é uma vertente muito, muito particular que é preciso intervir. Nós defendemos que parte do financiamento público deveria ser canalizado neste sentido. As associações de doentes, como entidades mais próximas da pessoa e que melhor conhecem as suas necessidades, deveriam ser providas de recursos que lhe permitissem apoiar essa pessoa no seu cotidiano, apoiar do ponto de vista social, do ponto de vista de acesso ao mercado de trabalho, de acesso aos serviços de saúde, no fundo, em toda a sua gestão da vida. Um exemplo muito prático, apenas para dar a ideia do que estou a falar. Aqui em Beja temos o balcão de inclusão, excelente apoio do INR a funcionar no Serviço de Ação Social da autarquia. No entanto, a maioria das pessoas não conhece este serviço. Ou seja, o serviço existe, mas as pessoas com necessidade não têm conhecimento dele. Ou outras vezes até têm conhecimento e não têm como lhe aceder. Este acesso, seja em termos de deslocação física, seja em termos de acesso digital, é outro problema. Cada vez mais os canais de informação estão focados no digital, o que é ótimo. Para mim, em particular, é ótimo. Eu estou em casa e consigo minimamente utilizar estas ferramentas. No entanto, aflige-me pensar o quanto isso é uma dificuldade acrescida para a maioria das pessoas ainda nesta zona. A capacitação digital, já para não falar nos meios económicos necessários para o seu uso, deverão ser cada vez mais uma prioridade
a entrar na nossa agenda. Para além destas barreiras a nível de digital, a nível de informação, podemos também falar de barreiras ao nível das acessibilidades, estão faladas por todos aqui já, por diversas associações. É verdade que a legislação nesta área existe, mas, no entanto, não existe a fiscalização necessária, a implementação necessária, ou seja, as pessoas continuam a não ter o acesso necessário ou facilitado no seu dia-a-dia. E muito mais havia a dizer em relação a barreiras e a necessidades, e eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra ao Alexandre, o nosso presidente. Ok, o Alexandre tem mais ou menos 1 minuto. Bom, a Susana elencou muitas das dificuldades do cotidiano e do dia-a-dia da pessoa com esclerose múltipla e da pessoa que por essa via acaba por ter deficiência e acaba por ser necessário ajudar, e os mecanismos que o Estado tem para ajudar, em muitos casos, a nós, infelizmente, não chegam. Eu posso-vos dar já só uma chamada de atenção. Nós, o governo português, aceitou e legislou a avaliação da funcionalidade, que para nós é algo que é fundamental, porque a maior parte dos nossos problemas e das nossas deficiências não se vêem e, portanto, elas sentem-se na nossa funcionalidade. E, no entanto, os atestados multiusos continuam a utilizar apenas a tabela de incapacidades. E isso é uma das dificuldades que nós sentimos todos os dias. Ou seja, sentimos que a legislação existe, as coisas acabam por acontecer, mas depois nada articula com nada e acabamos por ficar completamente desguarnecidos na mesma. E eu acho que aqui o mais importante é chamar a atenção para o Parlamento de que todas estas iniciativas são muito importantes, as iniciativas legislativas, mas que deveriam, de alguma forma, trabalhar com quem está no terreno, com as associações, com quem sente o dia-a-dia, as dificuldades, para conseguirmos, de facto, tornar e plasmar no terreno aquilo que são as boas ideias que vão surgindo e, sobretudo, a boa legislação que nós temos. Porque eu não considero, e a Susana também, e a SPEM também não considera que faz falta de legislação. Não, a legislação existe, agora faz falta é que ela seja implementada, faz falta é que as pessoas conheçam verdadeiramente como é que podem usufruir dela e como é que, ao fim e ao cabo, nós sejamos capazes de ter uma ajuda para poder ter um lugar normal na sociedade. Porque, infelizmente, aquilo que nós sentimos é que estamos nas margens da sociedade e muitas das vezes somos empurrados sem querer para essas margens. Nomeadamente o simples facto dos jovens, como a Susana referiu, não terem a capacidade de poder ter uma carreira, não ter uma satisfação profissional ao longo da sua vida só porque ficaram marcados com um estigma. Sr. Engenheiro, eu depois vou ter que lhe pedir para terminar porque já ultrapassou. Eu guardo o resto da intervenção então para a segunda parte, está bem? Pronto, fico por aqui. Obrigada, Sr. Engenheiro, e Sra. Engenheira também por todas as explicações que aqui nos deram, sendo que cumpre-me dar nota que o Bloco de Esquerda não está presente, porque o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que normalmente participa nos trabalhos deste grupo de trabalho, fez chegar ao grupo uma nota que, por questões de ordem pessoal, não lhe é possível estar hoje neste trabalho. No entanto, saúda os nossos convidados também e, portanto, desde já passava a palavra ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Francisco Oliveira, que dispõe também de 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, congratular-me pela presença do Sr. Presidente Alexandre Silva e da Sra. Pró-Diretora Susana Mata, que efetivamente vêm aqui ao Parlamento expor e explicar-nos e dar-nos até ideias de como as situações podem ser regularizadas ou podem ser organizadas de forma mais correta, por assim dizer.
Ou seja, a ideia que nos traz aqui é de que, de facto, este tipo de deficiência ou este tipo de doença crónica permite ou tem que ter necessariamente a garantia de um máximo de anos de qualidade de vida. Portanto, a ideia é prolongar esta qualidade de vida, porque nós sabemos, na verdade, que é uma doença degenerativa e, portanto, tem esse tipo de problemas, ou seja, com o andar do tempo, infelizmente, ela torna-se mais complexa. Eu verifico, por exemplo, que uma das reivindicações, ou pelo menos das referências que é feita, tem a ver com a necessidade de haver um registro, um rastreio dos elementos ou dos portadores desta doença. Infelizmente, no último censo, foi retirada uma folha com a indicação de quem era ou não era deficiente e isso retirou efetivamente a possibilidade de poder ser registado este número de pessoas. E neste caso concreto, poderei já adiantar que no próximo censo irá ser recolocada esta folha, no censo 2021, em que efetivamente haverá essa indicação de quem sofre eventualmente desta doença ou de outras deficiências. É importante também verificar que há uma necessidade imensa de transmitir informação relativamente à questão da empregabilidade. E, portanto, de facto, muitas vezes o estigma de que alguém que tenha esclerose múltipla é, desde logo, a impossibilidade de poder, eventualmente, aceder a um emprego. Não nos parece, também a própria SPEM tem uma linha de apoio em que emprega pessoas com esclerose múltipla e, portanto, dá efetivamente a ideia de que as pessoas podem fazê-lo, até por uma razão muito simples, porque esta doença aparece já numa idade relativamente, eu quando digo avançada, portanto não é de nascença, nem é na infância, e portanto as pessoas começam a ter já a sua própria vida mais ou menos definida. E isso permite efetivamente ter uma capacidade. E verifico efetivamente que a forma como está estruturada, quer a SPEM, quer as pretensões e as reivindicações, são de pessoas que efetivamente já têm a sua vida mais ou menos estruturada e precisam efetivamente desse apoio. Outra das medidas que eu penso que foi tomada e que está a ser implementada tem a ver com os cuidadores informais. E, portanto, quando a senhora diretora, a senhora engenheira, falou que afeta não somente o doente, afeta também a família, de facto, os cuidadores informais são importantes para quando a doença se torna bem mais complexa. Há aqui algumas medidas que penso que estão a ser tomadas, nomeadamente o Sistema Único de Apoio, de Produtos de Apoio, está neste momento a ser estudada a possibilidade do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Social, em conjunto, terem uma coisa chamada SAPA, que está efetivamente em desenvolvimento, no sentido de providenciar estes serviços de apoio ou estes produtos de apoio. Outra das questões que foi realmente referida também e que tem a ver com a medicação e com a possibilidade de, hoje em dia, muitos medicamentos serem já bastante evoluídos e permitirem, eu pelo menos li uma referência de um médico que diz que esclerose múltipla não é hoje sinónimo de cadeira de rodas, o que dá a ideia de que efetivamente ter havido algum avanço na medicina e na ciência no sentido de tratar estas situações. Depois, questões que efetivamente possam trazer problemas burocráticos, de facto estaremos cá para resolver, ou para ajudar a resolver, ou como diz o Sr. Engenheiro e muito bem, para, juntamente com as pessoas da SPAM, ou eventualmente pessoas não só que estejam à frente da associação, mas que sofram destas doenças, nos possam indicar as melhores formas de ultrapassar estas mesmas barreiras. Sabemos também que, com a criação do MAVI, do CAVI e do próprio PSI, foram também criadas medidas no sentido de prover às necessidades de algumas das pessoas que eventualmente estejam nestas circunstâncias. E ficaria aqui, então, a ouvir as vossas referências, deixando efetivamente à vossa consideração aquilo que entenderem colocar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passarei de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia. Dispõe também de 5 minutos, natural. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar
a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, na pessoa da engenheira a engenheira Susana Mata e o engenheiro Alexandre Silva, assim é que é. Agradecer desde já em nome do Grupo Parlamentar do PSD aqueles que foram os contributos deixados no início da vossa intervenção neste grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência e aqui há alguns comentários e algumas questões relativamente a esta matéria. Tal como a engenheira Susana falou na sua intervenção inicial, esta é uma doença degenerativa que afeta jovens adultos, eu diria mesmo que impacta a pessoa durante um grande período da sua vida, que deveria ser uma vida ativa e que limita o seu dia-a-dia naquilo que será a vida normal que qualquer um de nós esperaria ter fora de qualquer tipo de doença incapacitante e que, tal como referiu, acaba por limitar também todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, todos aqueles que têm que cuidar dessa mesma pessoa, e aqui foi há minutinhos falado a questão do cuidador informal e assume realmente para estas pessoas e não só para as pessoas dependentes um papel muito importante. Tenho aqui algumas questões que gostaria de vos colocar. Nós estamos neste momento num período muito complicado, num período de pandemia, e se as pessoas normalmente na sua vida sentem este peso da pandemia, vocês, enquanto pessoas portadoras de uma doença degenerativa que precisam de cuidados, tal como falava há bocadinho, cuidados mais vocacionados para o vosso problema, a vossa terapêutica que tem que seguir naturalmente, uma das primeiras perguntas que eu vos deixaria é, neste período de pandemia e tendo em conta que muitas consultas são adiadas para dar-se tratamento primordial a quem está com a doença Covid, eu iria perguntar o que é que na vossa dia-a-dia, na vossa vida, o que é que este adiamento está a provocar. Falou aqui também de falaram que a legislação que existe é boa, temos a questão do problema da divulgação e de realmente chegar ao terreno esta informação a quem mais dela precisa. Saudar a vossa sociedade, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, porque vocês divulgam da forma que podem junto dos vossos associados, mas é necessário realmente, como disseram, fazer ainda muito mais. Fala aqui depois na questão do balcão de inclusão e deu o exemplo de Beja, o balcão de inclusão, falam dos canais de informação, focam a questão do digital e das dificuldades que encontram, nomeadamente na área que a engenheira Susana vive. Eu pergunto, do vosso ponto de vista, quais são os pontos fortes e os pontos fracos que realmente para esta população alvo a nível nacional, aquilo que não só no caso de Beja, as dificuldades, porque se formos ver Portugal tem várias sensibilidades, e perceber um bocadinho a nível nacional qual é a vossa percepção. Entretanto, depois, mesmo no ponto final, o senhor engenheiro Alexandre ia falar na questão, e por força do tempo, da questão do atestado multiusos, as dificuldades. Eu pedia-lhe que realmente nos pudesse dizer o que é que realmente aqui está a falhar relativamente à questão do atestado multiusos, para podermos perceber. Nós temos acompanhado o Grupo Parlamentar do PSD esta dificuldade que as pessoas com deficiência têm sentido na obtenção deste documento, um documento essencial para poderem aceder às prestações sociais, bem como aos benefícios fiscais, e era perceber, no vosso caso em concreto, o que é que está realmente a necessitar de ser reajustado, porque o seu raciocínio acabou por ser cortado e gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso. Entretanto, uma outra questão, e porque os dados, há alguns estudos, ainda há uns anos houve um estudo que vocês também fizeram parte, através da professora Maria José, o estudo sobre o impacto económico da esclerose múltipla nos vários países da União Europeia, e se formos ver os dados, acaba por ser um bocadinho preocupante, 72% dos doentes sentirem que a esclerose múltipla está a interferir diariamente na sua produtividade, e isso são dados que nos devem preocupar a todos.
O que eu ia perguntar, e como falou a engenheira Susana, que vocês vão adquirindo deficiências ao longo da vossa vida, eu perguntava se têm realmente um número que nos possam dizer de pessoas que estão com a doença e adquiriram a deficiência. E, mais uma vez, agradecer os contributos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria desde já também de cumprimentar o engenheiro Alexandre Silva, de cumprimentar a engenheira Susana Mata, de agradecer as intervenções iniciais que fizeram, as palavras iniciais que tiveram em representação, no fundo, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, agradecendo também o trabalho que têm desenvolvido nesta área, numa realidade de uma doença crónica, inflamatória, degenerativa, complexa, que atinge várias dimensões da vida das pessoas, como também aqui exemplificaram, que se manifesta diferentemente em cada um dos que tem efetivamente também esta doença, e que isto também tem que ser considerado, ou seja, a heterogeneidade desta própria doença, da sua manifestação também, e já agora do tipo de incapacidade que muitas vezes produz e que lhe está associada, e que todas estas são dimensões que têm que ser consideradas naturalmente até para que se encontrem as soluções adequadas aos problemas que possam ser identificados. Eu começava aqui por pedir, de alguma forma, embora tenham falado de várias questões na intervenção inicial, eu penso que seria importante aprofundá-las também na vossa intervenção final. Desde logo, esta questão, no fundo, dos obstáculos que as pessoas que têm esclerose múltipla encontram em várias dimensões do seu desenvolvimento pessoal e também da sua interação social e da sua vivência em sociedade. Nomeadamente nestas questões do emprego. A SPEM fez um estudo, eu penso que em 2010, eu não sei se tem alguns elementos mais atualizados, eu estive a tentar encontrar, não encontrei, mas em 2010, pelo menos, foi feito um estudo pela SPEM sobre, no fundo, a avaliação do impacto da doença no emprego, tendo havido várias conclusões, desde a inatividade de vários doentes com esclerose múltipla, cerca de 55% ou 56%, pelo menos de acordo com as últimas notas que tenho aqui, em que há, no fundo, um empurrar para uma reforma antecipada também dos doentes com esclerose múltipla, em que também há alterações significativas na sua atividade profissional, e importava podermos aprofundar isto, porque há naturalmente várias abordagens que importa fazer sobre esta matéria. Desde logo nas condições de trabalho que possam ser garantidas às pessoas que têm esclerose múltipla, seja em matérias do seu próprio posto de trabalho, seja em matérias de horário, seja até em matérias dos direitos do acompanhamento no âmbito do tratamento e das terapêuticas que possam ter e que tenham que ter garantidas, e que isso também tem que estar salvaguardado enquanto direito de trabalhadores com esclerose múltipla. Por isso, perceber primeiro se há alguma informação mais atual que tenham. Eu não registrei essa informação na intervenção inicial, mas seria importante também conhecermos esta dimensão, para que também sobre esta questão específica pudéssemos, com alguns elementos, tentar também encontrar as soluções adequadas. Também aqui colocar questões em relação à prestação social para a inclusão, nomeadamente na realidade da esclerose múltipla, como é que têm sentido, ou qual é a informação que têm do acesso a esta mesma prestação, e se a forma como ela está desenhada serve também, efetivamente, aquelas que são as necessidades de quem tem esclerose múltipla e quem tem a incapacidade associada também à doença.
perceber também nesta realidade, no vosso site fazem uma abordagem sobre isto, mas seria importante também aqui conhecermos, no momento que atualmente vivemos, efetivamente os impactos das situações da Covid nas pessoas com esclerose múltipla, nas suas famílias, estas realidades do confinamento e do encerramento de uma série de atividades e de serviço, também o tipo de impactos que isto possa ter nas vidas, nas vossas vidas, no fundo, e também de soluções que entendam que seja importante garantir em momentos como os que atualmente estamos a viver, para que não se percam nem progressos que possam existir e para que não estejam também em causa direitos das pessoas com esclerose múltipla, e também algo que já foi aqui colocado, mas que nós não podemos deixar de referir, considerando até que há uma iniciativa legislativa do PCP também sobre esta mesma matéria, que tem a ver com o acesso ao atestado multiusos. Tem havido várias dificuldades no acesso a este mesmo. Já está, pronto. Só mesmo para terminar, sobre o atestado multiusos, perceber efetivamente qual é o ponto de situação no que se refere à realidade que conhecem no âmbito da esclerose múltipla, sabendo nós que tem havido dificuldades no acesso efetivamente ao atestado médico por incapacidade de multiuso, e havendo iniciativas em discussão na Assembleia da República, importava também perceber que solução é que pode ser encontrada para garantir este direito também. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, terminaram, não estando presente mais ninguém, terminou a intervenção dos grupos parlamentares, e o Sr. Engenheiro Alexandre Silva e a Sra. Engenheira Susana Mata, portanto, dispõe novamente 10 minutos, como aliás relembrei na fase inicial, para nos darem aquelas que sejam as questões que ainda pretendam colocar ou responder às preocupações que os grupos parlamentares vos colocaram. Tenho a palavra, como da primeira vez já sabem, vão distribuí-la da forma que entenderem melhor neste tempo de que dispõe. Então, posso começar eu, se a Susana não se importar, e eu começo logo por saudar as questões e agradecer, de facto, a preocupação com que olharam para as nossas problemáticas e, sobretudo, que olharam para aquilo que a SPEM tem vindo a fazer e tem vindo a publicar. Eu irei dizer-vos que existe um estudo mais recente, é o que resultou agora do Consenso Nacional da Esclerose Múltipla, e irei fazer chegar a todos os grupos parlamentares um exemplar dos 2 livros que foram publicados pela Universidade Católica, e nesse estudo, de facto, fica claro que tudo aquilo que se observava desde 2010 ao estudo que foi feito pela doutora Maria José Sá em 2018 e agora este, de que há uma trajetória de pobreza associada à doença, ou seja, a doença acaba por impactar o núcleo familiar e impactar fazendo com que, por um lado, haja mais despesas com saúde e mais despesas com reabilitação e, por outro lado, haja muito menos rendimento disponível na família. E, por isso, a trajetória tem sido invariavelmente uma trajetória de pobreza para as famílias com esclerose múltipla. E é isso que nos interessa, de facto, chamar a atenção, e, sobretudo, chamar a atenção de que há soluções para isso e há forma de fazer reverter essa situação. Por exemplo, a questão da prestação de trabalho deveria ser repensada totalmente para as pessoas com esclerose múltipla e para os seus cuidadores. O trabalho devia ser distribuído não em 5 dias, mas se calhar em 7 dias. Não devia ser quantificado ao longo de uma semana, mas se calhar devia ser quantificado ao longo de um mês. Isto porquê? Porque as pessoas com esclerose múltipla têm o seu biorritmo muito afetado. E, portanto, há horas do dia em que conseguem ter uma prestação ótima, se calhar até melhor do que a média dos trabalhadores, não é? Porque estão motivados para isso. Mas depois há outras alturas do dia, de facto, em que a prestação é muito deficitária, exatamente porque uma das principais comorbidades da doença tem a ver com a fadiga crónica e a dor. E tudo isso afeta brutalmente aquilo que é o desempenho, a concentração e a capacidade de prestar o serviço. E por isso, uma das coisas que nós defendemos
Nós até adotámos a palavra flexi-segurança, mas não é o conceito de flexi-segurança. Aquilo que nós gostaríamos era de ter flexibilidade na prestação do trabalho ao longo da semana, ao longo da quinzena, ao longo do mês, e garantia do salário e do rendimento que permita bastar a família. E gostaríamos muito que pudéssemos ter a legislação a permitir que possamos fazer part-times, possamos fazer um trabalho que seja mais distribuído. Eu dou-vos o exemplo de mim próprio, não é? Eu, em 2016, tive que me aposentar. E tive que me aposentar porque a minha entidade patronal, a Universidade de Lisboa, não tinha o teletrabalho regulamentado. E quando eu fui falar com o Sr. Administrador e depois com o Sr. Reitor, e que levei uma proposta de teletrabalho, de regulamento de teletrabalho para a Universidade, ele disse: pois, mas se eu lhe der isto a você, depois toda a gente quer. Ora, este tipo de respostas não podem ser dadas às pessoas. Tem que haver, de facto, a capacidade de perceber que nós somos diferentes, mas queremos fazer parte da sociedade, queremos continuar a contribuir, queremos continuar a ser cidadãos de pleno direito. E é contra este tipo de práticas, até porque a legislação do teletrabalho já existia e é uma boa legislação, mas depois o facto da Universidade não o ter regulamentado acabou por me enfiar para a margem, não é? Acabou por me dizer: bom, olha, amigo, estão-te a dizer para ires embora, não é? Já chegou ao fim do teu tempo. Outra das coisas que também importa ressalvar aqui é que esta doença é uma doença que necessitava de uma proteção especial desde o início, ou seja, desde o início, desde do diagnóstico. Quando as pessoas ainda não têm marcas muito visíveis da doença, elas deviam logo ser protegidas com um nível de incapacidade de 60%. Isto porquê? Porque a legislação, de alguma forma, protege as pessoas que têm 60% de incapacidade. Mesmo que esses 60% não sejam totalmente visíveis. Até porque, como eu vos disse ainda há bocadinho, muitas das nossas comorbidades, muitas das nossas dificuldades são totalmente invisíveis. E são difíceis, inclusive, de os nossos pares, os nossos colegas, os nossos chefes, os nossos companheiros entenderem porque é que nós temos este comportamento. Mas este comportamento é natural na doença. Esta é uma doença que ainda hoje é uma doença misteriosa. Eu não faço ideia como é que ela surgiu em mim, a Susana também não faz, e se perguntarem a alguma pessoa com esclerose múltipla, como é que apanhaste isso? Isto não se apanha, não é? E, portanto, para nós, de facto, é muito relevante sermos capazes de perceber que temos um lugar temos que ter um lugar na sociedade, queremos ter esse lugar na sociedade, porque eu hoje posso já estar aposentado, não é? E com incapacidade parcial, mas hoje eu continuo a ser um gestor, continuo a gerir diariamente a SPEM, continuo a dedicar à SPEM mais de 40 horas de trabalho semanal, ou seja, eu continuo a sentir-me útil, felizmente, que arranjei algo para fazer. Agora imaginem a minha frustração se não tivesse tido esta oportunidade de poder liderar a organização. E é contra isto que eu acho que a SPEM se tem que bater, ou seja, nós temos que ser capazes de garantir às pessoas que há esperança e que há um futuro. Porque se não fizermos isso, estamos a prestar um mau serviço à sociedade, estamos a prestar um mau serviço ao país. Outra das questões que também foi levantada e foi perguntada, a resposta é muito simples. O facto de nós não termos as nossas consultas adiadas, os nossos tratamentos cancelados, toda a prestação de saúde pública completamente alterada, vai fazer aproximar a cadeira de rodas vários meses. Ou seja, eu diria que por cada ano que se passar nesta situação, nós vamos ter a cadeira de rodas mais cedo 6 meses. E isto é muito grave. E isto é fácil de medir, porque o índice que mede a nossa incapacidade, os médicos conseguem avaliar rapidamente. Todos os médicos que me têm visto e que me têm visto a andar dizem assim: Alexandre, está muito pior, isto agravou muito. E é verdade, agravou. E agravou porquê? Porque as minhas rotinas foram totalmente estilhaçadas, não é? Eu hoje não consigo fazer a minha reabilitação como preciso de fazer para manter a minha capacidade e a minha autonomia. E agora passo à Susana. Susana?
Obrigada. Eu penso que o tempo que me resta, que é muito pouco. Dispõe de 2 minutos e meio, com a tolerância que eu costumo dar-lhe, Sra. Engenheira, 3 minutos. Obrigada, Sr. Coordenador. No máximo. Obrigado. As várias questões que foram aqui levantadas pelos diferentes elementos foram muito pertinentes e como devem imaginar, são muitas delas as questões que nos preocupam dar resposta enquanto associação e enquanto representantes de milhares de sócios. Muito concretamente, o número de pessoas que estão com a doença e que têm deficiência é muito difícil neste momento darmos uma resposta, porque tal como o Sr. Deputado referiu no início, não existe esse registro. Esse registro faz-nos falta para chegarmos às pessoas, para podermos mais facilmente identificar as suas necessidades, mais facilmente discutir as medidas necessárias para lhe prestar esse apoio. Portanto, neste momento não sabemos. Não sabemos. Eu sei que eu tenho a doença e que eu tenho 71% de incapacidade em atestado médico multiusos, mas não sabemos, não conhecemos a população. E isso é garantidamente uma prioridade e uma necessidade nossa. Já que foi falado muito em atestado multiusos, infelizmente há muita gente hoje ainda que não conhece o atestado multiusos, que não sabe que o pode solicitar, não sabe que apoios podem advir daí, e isso vem na sequência daquilo que eu identifiquei como uma necessidade prioritária de informar as pessoas e de chegar às pessoas. Em relação aos obstáculos que a pessoa encontra na sociedade, depois de tudo o que já foi aqui dito hoje, como se deve imaginar, são muitíssimos. São muitíssimos no início da vida, no acesso ao mercado de trabalho, são muitos a manter o posto de trabalho, porque as limitações vão surgindo e não é ainda possível facilitar as condições na medida daquilo que seria desejado. E depois é o acesso a uma fase avançada da doença em que a pessoa precisa de muitos apoios para manter a qualidade de vida mínima que merecia depois de uns anos de batalha com esta doença. E resta-me agradecer o convite e as partilhas aqui permitidas hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a nós. Nós é que agradecemos todas as preocupações e esclarecimentos que aqui nos trouxeram e deixar nota que, de facto, a existência deste grupo de trabalho tem a ver precisamente com a necessidade que o Parlamento tem de forma mais próxima, mais perto, a ouvir as diversas problemáticas à volta desta matéria da deficiência e cada uma e cada um de vós nos vem enriquecer para que o trabalho do Parlamento, de acordo com as visões que cada partido político tem naturalmente, seja mais enriquecido e venha mais a encontrar aquilo que é os reais problemas de cada um. Portanto, muito obrigada a todos e, não havendo mais nada a tratar, dava por encerrada esta sessão. Obrigada.